Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu tenho me debruçado sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, mais especificamente nesses últimos dias nos profetas menores. E eu tenho bebido um pouco da história do povo israelita. Tanto o reino do norte, também conhecido como Israel, Efraim, e o reino do sul, Judá. A gente sabe que no período de Segunda Reis foi onde esses profetas viveram e exerceram os seus ministérios. E nesse livro de Segunda Reis a gente percebe como a região da Palestina, o povo israelita, se separou por brigas políticas, pela idolatria. E esses profetas menores, os maiores também, né? Eles, mas especificamente os menores, eles foram usados por Deus para falar ao povo sobre as necessidades que eles tinham de arrependimento, de voltar para o Senhor, abandonar a injustiça, a maldade e todos os pecados que eles haviam cometido e que estavam separando o reino e levariam-os ao cativeiro, a Síria, a Babilônia, os cativeiros que eles enfrentaram na Bíblia. Então eu tenho aprendido com os erros do povo e visto como os profetas se comportaram e foram usados por Deus como ferramentas do Senhor para trazer o povo à lucidez da verdade da palavra de Deus. Em meio àquele caos que eles estavam vivenciando naqueles séculos. E sempre dá para perceber da parte do povo e até mesmo dos profetas um anseio, um suspiro, um desejo ardente para que o Senhor restabeleça Israel como era antes, como era no período do rei Davi, de Salomão, tempo da prosperidade. E em muitas orações nós percebemos o povo clamando: ó Senhor Deus, tira-nos dessa situação, como nós vimos semana passada, no caso de Daniel, que antes de orar pelo fim da situação, ele estava orando pelo perdão e pelo arrependimento. Mas quando o exílio veio, quando as cidades foram cercadas, quando o povo foi levado, deportado para o exílio, quando o templo foi destruído, quando as pessoas perderam o templo, perderam os sacerdotes, perderam os privilégios que eles tinham e sobraram só os profetas, nós percebemos da parte deles, do povo, um anseio, um desejo para voltar à Palestina, para voltar a Israel, para voltar ao templo, para, em algumas formas, até mesmo adorar o Senhor. E aí me surge uma pergunta: por que eles estavam querendo voltar? Por que eles estavam querendo que cessasse aquele período para voltar? Somente porque eles queriam ter o privilégio de voltar, de adorar, de estarem na sua terra e de satisfazer as suas vontades? Ou porque eles realmente estavam arrependidos e queriam voltar para o Senhor Deus? E lendo sobre isso, me surgiu uma outra questão para os dias atuais. Por que será que nós queremos a volta dos cultos como igreja no templo? Apenas, no meu caso, por exemplo, por que eu quero a volta do culto no templo? Apenas para eu me entreter, me distrair e ter algo para fazer no final de semana, para rever meus amigos, para abraçar as pessoas, para fazer algo que me faça bem? Ou eu compreendo a importância de servir e de adorar a Jesus Cristo em comunhão com os irmãos naquele lugar? É sutil a diferença, a linha às vezes é tênue. Eu quero rever os meus amigos, eu quero rever os meus irmãos em Cristo, eu quero sentir o fervor do culto, eu quero poder levantar as minhas mãos, eu quero poder estar em comunhão e adorar a Deus na igreja com os irmãos. Porém, irmãos, e entendo que isso tudo é extremamente importante, mas eu preciso desejar estar lá por Deus. Não
pelo que eu posso receber, mas pelo que eu posso oferecer. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, descritas lá em Atos dos Apóstolos, mais bem-aventurado é dar do que receber. A linha é sutil, a linha é tênue, mas no desenrolar da mensagem de hoje a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. O texto da reflexão de hoje de manhã está em Oséias capítulo 8, versos 12 a 14. Um desses profetas menores não na sua importância, mas menores porque os livros são menores se comparados com Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. E nós vamos refletir um pouco sobre o que Deus tinha para o povo através desse profeta. Oséias capítulo 8, apenas 3 versículos, 12, 13 e 14, nos é dito o seguinte: Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso o sacrificam. Pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã diante do Senhor. Pela graça, pela misericórdia, Deus. E pelas diversas, inúmeras lições que o Senhor tem ensinado ao teu povo em meio à situação que estamos passando. Que o Senhor Deus esteja aumentando a fidelidade da nossa parte para contigo, porque sabemos que ela só pode vir de ti. Fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo. E obrigado por ter usado o teu servo Oséias, o profeta, muitos anos atrás, e as suas palavras, através dele, ó Deus, são atuais, extremamente pertinentes para o nosso, a igreja do Senhor, teu povo hoje em dia. Instrua-nos nessa manhã, hein? Em nome santo de Jesus, obrigado e amém, Deus. Irmãos, o profeta Oséias, ele foi chamado para profetizar principalmente para o reino do norte, também chamado de Israel e Efraim em alguns momentos. Ele atuou especificamente em Samaria, que é a capital do reino do norte. O reino se dividiu, a capital do reino do norte, Samaria, a capital do reino do sul, Judá, era Jerusalém. E aí não dá para explicar muito o contexto por causa do tempo, mas sugiro que você dê uma lida, principalmente em 1º e 2º Reis, para entender essa transição de um reino unido pelo rei Davi, consolidado por Salomão, mas depois de Roboão e aí por diante a gente percebe a fragmentação do reino por causa de diversos pecados, e aí a gente vai percebendo como a situação foi piorando até então. Mas Oséias também profetizou em alguns momentos contra Judá, o reino do sul e outras nações, mas especificamente ele profetizou para o reino do norte. E algo muito interessante em Oséias, principalmente no início do livro, é a maneira como a vida dele em si mesmo se transformou na mensagem de Deus para o povo. A própria vida dele, se você perceber os primeiros capítulos, você vai perceber que Deus estava chamando o profeta não somente para trazer uma mensagem, mas para ser uma mensagem. E toda vez que eu leio Oséias, eu lembro e reforço para as pessoas que eu gosto de compartilhar a palavra de Deus, da vontade plena do Senhor, não só para o profeta, mas para todo o seu povo. Israel também foi chamado não somente para trazer e para levar a mensagem de maneira verbal, mas para ser a própria mensagem diante das demais nações. E nós, como povo de Deus, hoje nós temos também essa plena vontade de Deus para nós e através de nós, que é viver intensamente a palavra dele e não apenas levar essa mensagem a outras pessoas, mas ser a própria mensagem com as nossas vidas. Uma coisa é eu chegar e falar, outra coisa é eu chegar e ser e viver essa mensagem. Então, Oséias, por si só, ele me desperta por isso. Outros profetas tiveram essa oportunidade também. O caso de Ezequiel,
teve alguns momentos da sua vida, alguns sinais, vários outros profetas tiveram isso, o próprio João Batista no Novo Testamento, a voz que caminha no deserto. Enfim, mas o caso de Oséias é um caso extremamente forte, impactante. Se você tiver curiosidade, dá uma lida depois para perceber como esse homem foi chamado por Deus para viver intensamente a palavra, a mensagem do Senhor, e não somente levar essa mensagem, mas ser, em essência, essa mensagem. Isso torna o aprendizado muito mais rico. Nesse contexto especificamente, no final desse capítulo 8, Oséias está trazendo uma mensagem de juízo contra o reino do norte, Israel, pelos vários pecados, dentre eles a idolatria e a infidelidade. Então, nós vamos analisar esses 3 versos e, ao final, vou trazer 3 aplicações para a gente aplicar em nossas vidas. O versículo 12, ele, usado pelo Senhor Deus, diz o seguinte: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. A palavra lei aqui utilizada nesse versículo é do hebraico Torá, uma palavra bastante conhecida, e não é apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando a Bíblia começou a ser escrita e redigida, os judeus, o povo hebreu, tiveram nesses 5 primeiros livros o nome de Torá, que, além de ser traduzido por lei, também pode significar instrução, ensino, decisão, aquilo que eu decido em cima daquilo, aquilo que me instrui, aquilo que me ensina. Mas também, com os demais escritos, né, não somente os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas depois também vieram Josué, Samuel, Reis, etc., Juízes, os livros sapienciais, Salmos, Provérbios. Então, toda a Bíblia veterotestamentária, o Antigo Testamento para os judeus, foram considerados também como a Torá, como a lei, como a escritura sagrada de Deus. No caso de nós, cristãos, a Bíblia inteira é considerada como a lei de Deus para nós. Tem algumas passagens do Novo Testamento que usa a expressão lei se referindo à Bíblia como um todo, inclusive aos escritos que estavam sendo redigidos naquela época, como os evangelhos, como cartas pastorais e assim, e afins. Aí no material eu trouxe algumas referências, tem 1 João 3,4, Tiago 1,25, o próprio Tiago também 4, versículo 11, se quiser mais outras referências eu posso dar também. Mas quando a gente lê a palavra lei de Deus na Bíblia, são as escrituras como um todo. A palavra lei significa instrução e ensinamento. O filósofo irlandês do século XVIII, Edmund Burke, ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, eu trouxe uma reflexão falando que muito do que estamos passando poderia ter sido, se não evitado, mas minimizado bastante, se as pessoas aprendessem com os erros que outras nações cometeram, ou até mesmo erros do passado, como a gripe espanhola, a peste negra e outras pestes que tivemos ao longo da história. Mas um povo que não conhece a sua história, ele acaba repetindo. E é por isso que eu tenho me debruçado diante desses livros, para aprender com os erros de Israel e não cometê-los na minha própria vida. E como ministro do Evangelho, exortar a igreja a não cometer os mesmos erros. A palavra de Deus, em certa medida, irmãos, ela é a história do seu povo. É a nossa história. Nós olhamos para o Antigo Testamento e achamos um absurdo os erros que eles cometiam, desde a nação como Êxodo, em vários momentos, inclusive como esse. Mas muitas vezes somos nós que estamos aqui, com as nossas idolatrias, com os nossos pecados, com a nossa infidelidade para com Deus, presos às circunstâncias mundanas. Quanto mais Israel tinha a situação apertada, eles buscavam outros deuses para resolver as suas situações. E quantas vezes nós, quando a situação aperta, nós nos buscamos outras soluções. Então, por isso que eu consigo pegar esse versículo 12 e essa frase do Burke e trazer uma aplicação para a minha vida, porque esse verso
ele fez com que eu questionasse se eu conheço a palavra de Deus o bastante. Ou se pelo menos eu me disponho a conhecê-la. Olha o que ele está dizendo: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, embora eu colocasse a minha lei de várias formas possíveis, distintas, diferentes para vocês, estes seriam tidos como coisa estranha. Israel estava tão deturpado, estava numa situação tão triste, estava tão alheio à palavra de Deus, que a lei do Senhor, que é a maior preciosidade, como Davi fala num dos salmos, a lei do Senhor é perfeita. No salmo onde ele diz que são mais desejáveis do que o ouro depurado, mais doces do que o mel e destilar dos favos. Estava sendo estranha para eles. E quantas vezes a Bíblia não é estranha para muitos crentes que não conhecem a palavra de Deus? Que ouvem pregações, a gente está com pregações na internet agora, e eu peço aos irmãos que tenham muito cuidado com os tipos de pregações que vocês escutam, para se ouvirem, analisarem-as pelo prisma da palavra de Deus, porque tem muita heresia tendo sido pregada, assim como nós fazemos com as músicas de louvor também. Cuidado com as músicas de louvor que você escuta e analisa elas pelo prisma da palavra de Deus, e na verdade a gente tem que analisar a vida inteira pelo prisma da palavra do nosso Deus. Ou a palavra tem sido estranha para você, ou você não conhece esses versículos e essas passagens. Alguns confundem ditado popular com a palavra de Deus, e quando a gente fala que aquele ditado popular não é Bíblia, ele faz uma cara de como se de estranheza. Irmãos, muitos querem ouvir a voz de Deus. Querem que Deus fale com eles, mas Deus vai falar com a gente pela sua palavra, pela sua lei. Muitos querem ouvir Deus, porém ignoram a Bíblia. Por isso que a gente sempre volta nessa tecla, bate nessa tecla e volta nesse assunto. Conhecer a palavra de Deus é muito importante, que a palavra de Deus não seja estranha para nós, assim como estava sendo estranha para os israelitas daquele tempo. Avançando para o versículo 13, ele fala o seguinte, e aí falando não somente da palavra de Deus, mas falando do ato cultico dentro do templo, em relação aos sacrifícios e às ofertas, ele fala o seguinte: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, e eles voltarão para o Egito. Quando a gente pega as primeiras palavras, amam o sacrifício, por isso sacrificam. Por essa frase a gente pode perceber a fidelidade do povo. E eles realmente eram fiéis, mas fiéis a eles mesmos. Quem estava aqui nesse contexto levando a oferta estava preocupado não em agradar a Deus, mas estava preocupado em agradar a si mesmo. Por isso a pergunta no início, eu vou voltar no final. Eles estavam querendo ir ao templo e sacrificar não por causa do Senhor Deus, mas por causa do benefício que aquilo traria para eles, porque o versículo continua. Por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Eles sacrificavam apenas pelos benefícios que isso traziam a eles. Como era feito, de certa forma, o sacrifício? Era levado-se o animal, a oferta, e esse animal era imolado, era sacrificado, e as carnes, tirando aquela parte que não era comestível, não era consumível, o animal era dividido em 3 partes. Uma parte era queimada e oferecida ao Senhor, uma parte ficava com o sacerdote para sua alimentação, e uma terceira parte era levada como oferta para casa. Era como se fosse uma refeição, como se fosse um churrasco. Eles pegavam a terceira parte da carne e levavam para casa. Eles estavam cumprindo ritualmente a responsabilidade religiosa, mas a intenção deles não era agradar e servir a Deus. Por isso que em alguns momentos a gente vai ver na Bíblia eles oferecendo animais impuros e imundos, porque eles pegavam animais defeituosos e entregavam para Deus, e os melhores eles ficavam para eles mesmos. Não parece com um pouco a nossa realidade? Onde nós dedicamos o nosso esforço, o nosso tempo, o nosso suor, o nosso dinheiro, o nosso melhor para qualquer outra coisa que não seja para Deus e para a sua obra. Irmãos, nós não podemos desejar a volta dos cultos públicos no templo
somente para nos satisfazermos, mas para satisfazer as vontades e as necessidades do Senhor. E aqui eu coloquei necessidades entre aspas, né, no material também, porque Deus não tem necessidade nenhuma. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é pleno, precisa que a gente faça nada por Ele. Porém, Ele tem uma obra para fazer através de nós, não somente em nós, mas através de nós, através da sua igreja, através do seu povo. A igreja, o templo, é o lugar onde, em comunhão, nós nos preparamos e nos esforçamos para servir a Deus, lá dentro e fora. O culto, a gente não vai para assistir, a gente vai para prestar. A gente vai para fazer algo. A gente vai para somar. E somando, a gente cresça e se desenvolva. Por isso, esse período de ausência de culto é extremamente importante para eu pensar e refletir, como a gente tem visto nos últimos devocionais de quartas-feiras à noite, do privilégio do culto público. E o que eu posso melhorar em relação a isso. Não só ser apenas um assistente, né, de culto, mas um prestador de culto, aquele que realiza o culto. E não somente isso, servir na igreja nos diversos ministérios que nós precisamos, nas diversas equipes que nós temos que montar. E a nossa igreja crescendo, a gente vai precisar de muitas pessoas trabalhando para a obra de Deus e eliminar, ou pelo menos diminuir bastante o estrago daquela triste estatística que a gente sempre fala sobre ela, de 20% trabalhando para 80%, irmãos. Então, eu quero voltar para a igreja, mas eu não tenho que querer voltar para a igreja simplesmente porque eu estou sentindo falta dos benefícios que o culto me traz. Mas eu preciso querer voltar porque eu preciso cultuar a Deus na igreja, servindo na igreja junto com os meus irmãos, edificando-os e assim fortalecendo os membros uns aos outros. E o versículo 11 nos mostra que às vezes o discurso religioso é até belo, é até bonito, mas longe de ser agradável ao Senhor. Vamos ler o versículo 11. Porque Efraim, e aqui como eu disse, Efraim também é a representação do reino do norte de Israel, porque Efraim multiplicou altares. E aí você pensa, olha que maravilha, multiplicou altares, multiplicou lugares para culto, multiplicou lugares para sacrifício e oferta. A gente pode pensar que aumentou a quantidade de igrejas, mas multiplicou altares para o quê? Para pecar. Estes lhe foram para pecar. Infelizmente, muitas igrejas estão querendo voltar preocupadas com dízimos e ofertas, por exemplo. Porque tem muitos pastores que, infelizmente, vivem sugando dos seus rebanhos e ficam desesperados porque o dinheiro não está entrando. Essa é uma realidade que, infelizmente, acontece. Muitas pessoas estão querendo voltar porque estão entediadas em casa por não fazerem aquilo que poderiam fazer no final de semana. Mas o povo de Deus tem que querer voltar para servir no templo. E lembrando também, irmãos, que muitas das coisas que a gente faz no templo, a gente tem que fazer e deve fazer em casa. Principalmente servir a Deus na vida dos nossos familiares. Volto a repetir, o culto público no templo é extremamente importante e relevante e oro em nome de Jesus para que volte. Mas além da gente ter que fazer em casa o que a gente faz lá, a gente precisa, irmãos, nos preparar para quando voltar estarmos muito melhor do que o que a gente era quando a gente frequentava antes. E esse é o momento de muitas igrejas locais repensarem a fé delas. Não somente a fé, mas a espiritualidade e suas existências diante de Deus nesse mundo, para não estarem no primeiro versículo desse capítulo 8, onde o profeta Oséias diz: emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra mim. Que nós não existamos como igreja para satisfazer as nossas próprias vontades, mas que nós existamos como igreja por causa daquele que nos chamou e quer exercer em nós e através de nós a sua santa e soberana vontade, irmãos. Repense você também a sua fé, a sua espiritualidade e a sua existência. Que você viva verdadeiramente para a honra e glória do Senhor Deus e queira voltar para servi-lo e adorá-lo com muita ênfase e vontade na igreja do Senhor, no templo. E no versículo 14, ele diz: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios,
E Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Parece uma mensagem dura, irmãos, mas à noite eu vou trazer uma mensagem de mais alento, de mais conforto. A gente não vai trazer só mensagens duras, mensagens pesadas, a gente vai trazer mensagens boas também, mas esse é um momento que a gente tem que refletir, tem sido nos dado a oportunidade de fazer isso. A religião circunstancial, somada ao ego, levou Israel ao castigo severo de Deus. Por que eu coloquei essa expressão religião circunstancial? Porque Israel servia e adorava a Deus de acordo com as circunstâncias. Estava ruim, buscava a Deus, a coisa melhorava e eles acabavam buscando outros povos. Ou então, às vezes, estava servindo a Deus, a situação não acontecia da maneira como eles gostariam, eles iam para outros deuses para ver se resolvesse. Então, por exemplo, serviam a Deus, por exemplo, estavam no templo, estavam ofertando sacrifício, etc. e tal. E a chuva não vinha, eles se questionavam, por que a chuva não veio? E aí eles iam buscar outros deuses, iam buscar outras saídas. E não é assim que funciona. Nós precisamos ser fiéis a Deus independente das circunstâncias. Somado a isso, o ego deles, de buscarem as suas próprias vontades e de desejarem ser iguais às nações que estavam em volta, fez com que eles sofressem sérias consequências dos seus erros e dos seus atos. Israel se distraiu com as coisas deste mundo e se esqueceu do seu Criador, sofrendo a pena. É triste dizer isso, porque Israel se esqueceu do seu Criador. O próprio nome Israel tem a ver com o nome de Deus, né? O final, El, tem a ver com o nome de Deus, da mudança do nome de Jacó para Israel. Eles tinham o povo tinha um nome de Deus incrustado na essência deles. Eles só eram nação por causa de Deus, que os libertou do Egito. Que chamou Abraão, de Abraão deu um filho, esse filho deu outro, Jacó, as 12 tribos, e aí Deus formou a nação completamente, deu a lei, deu os profetas, deu tudo isso, e eles simplesmente se esqueceram do seu Criador. E nós olhamos para essa história e achamos um absurdo, mas quantas vezes você que está ouvindo essa mensagem não esqueceu do seu Criador? E essa não é uma mensagem só para Israel, essa é uma mensagem para o mundo inteiro. E é um momento em que o mundo inteiro está sendo questionado de ter esquecido o seu Criador, irmãos. Então, é o momento de refletir. Você tem esquecido daquele que te criou, daquele que te botou no mundo? Daquele que é o motivo de você estar respirando, daquele que é o motivo do seu coração estar batendo no seu peito, do sangue estar correndo em suas veias? Não se esqueça do seu Criador. Volte para Ele, se você está distante. É o momento de voltar, de rever a sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, onde quer que você esteja, volta para o seu Criador. Você jamais conseguiu sair dele, porque Deus está em todos os lugares, Deus embarca tudo. Não há nenhum lugar no universo que você vai que não tenha a presença de Deus. Mas Ele deseja que você, assim como Israel, volte para Ele. E Deus está pesando a mão sobre o mundo, inclusive sobre a tua igreja, para a gente despertar, irmãos, para a gente acordar. Eu queria terminar a mensagem de hoje concluindo com 3 ensinos que eu tirei para a minha vida e eu quero compartilhar com todos vocês. O primeiro é que a palavra de Deus não seja coisa estranha para você, mas o seu alimento diário. Seu alimento diário, recorrente, não é algo estranho para você. Você come aquilo que você gosta, aquilo que você tem um desejo de comer, aquilo que você sabe que vai te fazer bem, de certa forma. Mesmo que você, às vezes, coma algo, uma fritura, um salgado, alguma outra coisa, mas você não vai comer alguma coisa que você vê que é estranha. Você vai se alimentar daquilo que é familiar para você. Que a palavra de Deus não seja estranha para você, que a lei do Senhor não seja estranha para você, mas que você se esmere em conhecer essa palavra e em oração peça para que o Espírito Santo de Deus ilumine essa palavra diante de você. Segunda lição, queira a volta do culto no templo, não pelo que você pode receber, mas pelo que você pode e deve oferecer ao Senhor. Adoração, comunhão, entrega e serviço. É serviço. Nós precisamos servir nos templos. Deseja a volta para que você possa servir. E por último, em terceiro, não se esqueça do seu Criador. Que nada, nem ninguém te afaste de Deus em Cristo Jesus. Que esses dias sirva para que você seja confrontado
e que você possa voltar para o seu Criador. E se você está firme, já está intimamente ligado à sua santa e maravilhosa presença, que você possa crescer e se desenvolver no Senhor. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã mais uma vez. Clamo ao Espírito Santo do Senhor que complete o que foi ministrado. Edifica a tua igreja, edifica o teu povo. E aquele, a Deus, que esteja ouvindo essa mensagem e que ainda não teve o privilégio de entregar a sua vida ao Senhor, que o Senhor Deus leve-o a fazer isso. Que o Senhor Deus cerque-o com a sua abundante graça e que o teu Santo Espírito toque em seu coração. Desperta a tua igreja, Deus, desperta o teu povo. Que nós, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, Pai, viver plenamente a vontade do Senhor para nós. Ajude-nos, ó Deus, a não termos a palavra do Senhor estranha aos nossos olhos, mas que ela seja algo familiar e constante diante de nós. Possamos desejar a volta do culto no templo, não apenas por aquilo que isso possa me fazer de bom, mas para que eu possa servir e adorar ao Senhor, Deus. E em nome de Jesus, Pai, nos ajude a não nos esquecermos do Senhor e que nesses dias possamos nos aproximar mais ainda de Ti. Consagramos nossas vidas e essa manhã em Tuas mãos. Em Teu nome, obrigado e amém, Senhor Deus. Obrigado, irmãos. Excelente dia, excelente domingo e Deus abençoe a todos.